Então, eu vou me apresentar. Obrigada pelo convite, mais uma vez, Ana. É um prazer estar aqui no seu canal para falar de um assunto que eu particularmente adoro falar. Eu adoro falar de relacionamentos. Então, eu sou a Maria Machado, eu sou psicóloga, eu trabalho com relacionamentos, eu sou especializanda, ainda estou terminando a especialização, né, de terapia sexual na Unisal. E para mim, assim, é maravilhoso falar de relações, de temas, assim, que ainda são tabus, né, na sociedade, ainda são, infelizmente. E é sempre bom a gente ter esse espacinho para desmistificar um pouquinho, né, de tudo, né, assim, das relações em geral. E eu agradeço o convite novamente. E vamos colocar fogo no parquinho hoje. Você sabe que eu vou pegar o gancho do tabu. Eu sempre falo assim, que tem dois assuntos que sempre trazem questões dentro do escritório, né? Eu falo que o primeiro é quando mexe no bolso. E o segundo, quando vem a questão de traição, vem essas mistificações a respeito do divórcio, discutir culpa, ok? Então, o pessoal até deixei lá uma culpa dizendo que é uma exceção na questão da traição, mas eu vou deixar para a gente falar depois. Só que eu, hoje de manhã, hora que eu fui pôr os posts, essa semana os nossos posts estão tão lindos, o cara do marketing, o Alexandre, fez tão fofo para a gente, só sobre filmes, sobre sexo e traição. Ele fez um material, a gente prepara sempre todos os materiais com carinho, mas eu senti um pouco de restrição na hora do pessoal comentar, interagir no canal. E aí eu falei para ele, nossa, teve tão pouca interação essa semana. E agora eu sentada, jantando com a Laura, de 17 anos, e o namorado de 20, falei para ela, nossa, achei que o tema ia fazer tanto assim. Ela falou, você acha, mãe, que alguém vai pegar e vai colocar fui traído e clicar no sim? E vai te contar isso e vem e fica parado pensando, poxa, a doutora Ana vai ficar sabendo que eu fui traído ou que eu traí. Gente, primeiro, eu não tô aqui para fazer julgamento de valores, nada. Mas eu falei para ela, tudo bem, Laura, pode ser que a gente não tenha essa interação ao vivo, pode ser que hoje a quantidade de pessoas durante a live não seja a nossa maior audiência, mas eu falei, eu tenho certeza que vai ser uma das lives mais vistas. Por quê? Porque o pessoal assiste escondido. Entendeu? Então a mulherada assiste escondido do marido, o marido assiste escondido da mulherada, porque são temas que ainda geram tabu. A gente não está acostumado a falar de sexo, muito menos de traição. Sim. Porque traição, pela nossa concepção cultural, ok? Saiu a palavra. Na nossa concepção cultural, ela é vista com olhos de moralidade, olhos... O pessoal não gosta de conversar. Ela ainda traz ali o estigma, né? Você nem quer ser acusado de ser desleal. E aí a gente vai conversar sobre a questão, né? Geral, e aí a gente fala como que fica, né? Então, nem traz o pessoal não consegue ainda falar de traição, e quanto mais ainda de sexo. Somos criados para não conversar. Assim, do mesmo jeito que nós somos criados a não conversar sobre morte, ok? A Renata está Sim, sim. perguntando qual é o tema. É se traição e sexo são os responsáveis pelo divórcio, Renata. Então, o que acontece? A gente ainda vem com a mistificação, que são assuntos que ainda geram tabus. Morte, sexo, traição. E aí a gente tem que ver o que é isso, né? Então, uma das minhas perguntas, Maria, e aí para a gente dar o pontapé inicial, que eu trouxe, eu acho que nos posts, eu não sei de segunda ou de ontem, que eu pergunto assim, né? Será que a falta ou a quantidade é pouca? Vamos dizer, porque a gente sempre tem aquela história de um casal quando chega, você que também deve fazer terapia de casal e tal, quando chega e fala assim, perde o interesse, a vida sexual entra naquela rotina, acaba fazendo por obrigação, principalmente depois dos filhos. É aquela velha história, a mulher está sempre com dor de cabeça, o cara está sempre cansado, está estressado, e o relacionamento a dois vai se afastando. E aí, quando tem o relacionamento, um afastamento entre os dois, aquela falta mesmo da intimidade, do sexo, será que ela é a responsável por aquela mulher ou aquele cara procurar um relacionamento fora? Ele leva isso à traição? Calei.
Voltando um pouquinho, né, do que você estava falando, né, de ser um tabu a gente falar de sexo, de traição, de morte, especialmente com relação à sexualidade, é um tabu ainda maior quando mulheres falam sobre isso, né? Porque é muito normal, é muito natural para os homens, e a gente coloca isso, né, tanto na nossa sociedade como em todas as outras, que é natural os homens trair, né? É natural do homem, é do instinto do homem trair. E aí, quando a gente vem e fala de traição, a gente fala de sexo, mulheres, nós mulheres, já é taxado de a mulher é traída e o homem trai, né? Ou então a mulher não pode falar sobre sexo, porque o que vão pensar sobre essa mulher, né? Então, minhas amigas Então estão é tudo muito. fora da casinha, porque eu vou falar, quando junta todo mundo, é o assunto mais comentado entre E nós. assim, né? E a sociedade ela tende a restringir a mulher, tende a colocar isso como um assunto mais masculino e tende a restringir a mulher, né? E nós, mulheres, temos a tendência de modificar isso, a gente evolui isso, né? E por isso estamos aqui para conversar, né? E isso é muito importante a evolução. E não somente a evolução da conversa do sexo, mas como a mulher também, hoje em dia, se coloca para o sexo. Que antigamente, uma mulher que tinha muitos parceiros ou parceiras era vista como uma mulher promíscua, uma mulher, né, da vida. Quem é essa mulher, né? E hoje, mais e mais, a gente está podendo escolher as nossas parcerias, a gente está podendo escolher mais e mais a forma como a gente se relaciona, os modelos de relacionamento, o tipo de sexo, como a gente quer o sexo, e a gente exigir isso da parceria que está com a gente, né? Então, isso é fundamental. E aí, voltando à pergunta, né? Será que, de fato, o sexo, ele é o pontapé para uma traição? E a resposta, assim, não há resposta, né? Nem que sim, nem que não. Porque uma infidelidade, ela tem inúmeros fatores, né? Inúmeros fatores. Então, às vezes pode ser apenas uma curiosidade, pode ser uma insatisfação no relacionamento em geral, uma sedução, querer seduzir a outra pessoa, né? Uma carência, um envolvimento, vingança. Então, tem inúmeros fatores. Obviamente que, assim, o sexo, ele pode vir a ser um fator, né? Mas ele não é assim, de fato, o grande fator que gera traição, né? E nem poderia, porque o sexo em si, ele, né, tem pessoas e pessoas que lidam com o sexo cada pessoa lida o sexo de maneira diferente. Então tem pessoas que de fato colocam o sexo como uma prioridade na relação, né? E colocam isso como o pilar principal, né? Como se fosse uma grande tenda e o pilar principal é o sexo. E sem ele a relação não se desenvolve. E tem pessoas que não colocam o sexo como o ponto principal da relação. Colocam o companheirismo, A colocam lealdade. a fidelidade, a lealdade, enfim, a dinâmica familiar, né? A forma como se relaciona, a forma como lida com filhos, a forma como lida profissionalmente. Então, vai de parcerias para parcerias, né? E tudo isso, e como é que a gente sabe disso numa relação? Conversando, né? Eu acho que o principal pilar de um relacionamento é a comunicação assertiva, né? É você de fato sentar e expor aquilo que você deseja, o que você não deseja, o que você gosta, o que você não gosta, e para tentar ambos, né, tanto né, assim, todos os parceiros, de comum acordo, estarem bem nessa relação, né? Então, você olhar o limite do outro, né? O que é limite para o outro, né? O que é importante para o outro, o que não é. Aí eu entro na questão que eu sempre comento, eu faço parte de um grupo de 6.000 mulheres, que tem a Larissa Toledo, que é aquela outra psicóloga que eu fiz a semana passada, na terça-noite com ela, que eu sempre coloco isso no grupo. Eu escrevo uma coluna fixa para eles e eu sempre coloco isso no grupo. E sempre que surge esse assunto, vem a história, né? Ah, é falta de caráter, não sei o quê. E eu converso muito isso também entre minhas amigas, na seguinte situação. Para mim, Ana, isso é uma opinião pessoal, meio
norteada pela, idade, 2, experiência de relacionamentos próprios e 3, pela questão profissional. E eu falo para elas, fidelidade é completamente diferente de lealdade. Por quê? Porque fidelidade, um casal pode combinar de ter um relacionamento aberto. Ok? Sim. Você pode sair com fulano, você pode sair com Beltrana, desde que seja dentro do horário estipulado comercial, desde que seja com regras definidas e que ninguém quebre essas regras. Isso, aos olhos de todo mundo, é infidelidade, ok? Mas aquele casal, no dia a dia, eles cumprem aquela regra, às vezes um nem fica sabendo, ou sabe e tá tudo bem, passa, fica e vai. Agora, a lealdade é aquela onde aquele casal que tem aquelas regras pré-estabelecidas não as quebra. Um não fala mal do outro pelas costas, quando precisa o apoio tá lá. É aquele companheirismo. Não há uma quebra dos votos em relação à monogamia, mas não há uma quebra da lealdade daquele relacionamento. E isso, você é a favor ou contra? Depende. Isso, Ana, pode ser que eu entenda. Pode ser que eu não queira para o meu relacionamento, ok? Pode ser que você, Maria, não queira, né? Entre você e o Luciano, um casamento, um relacionamento. Mas você entende quem tem e respeita. A questão é o respeito a essas regras de um casamento. E é deixar muito claro. Se para você sexo é um tema, é um dos valores muito grandes, muito fortes, um dos pilares, como você diz, em relação ao casamento, você tem que deixar isso claro, deixar isso e entender também uma coisa. Muitas e muitas vezes, isso vai mudar em relação a você. Porque passa por uma questão, nós mulheres, passa por uma questão hormonal, passa pelo momento que você tá, sabe? Você não vai ter, é isso que a gente está falando, mesmo o fôlego, por exemplo, acabou de ter neném. Como que você fica, né? Hormonalmente você tá bagunçado, você tá entrando na menopausa. Hoje mesmo um cliente me ligou, que é um amigo meu, eu falei para ele assim, mas você não tava namorando com fulano? Ele falou, essa eu fiquei 8 anos. Os últimos 4 eu tava com uma maravilhosa. E eu falei, tá, mas e aí? Por que você não tá então com a maravilhosa? Ele me respondeu, porque ela tá com 50, perdeu o emprego, tá em crise, quer outras coisas, e ela fala lá para mim, você é tão maravilhoso que eu vou acabar casando com você e não é o que eu quero. Você tá entendendo? São jogos de sinceridade que a gente, eu acho que só adquire com a maturidade. Ou tô errada? Não, com certeza, com certeza. Eu acho, apesar de que hoje em dia, como a gente vai conversando mais sobre relações, sobre sexualidade, os jovens têm ganhado muito mais um arcabouço maior, né, de informações para de fato conseguir estabelecer os limiares daquilo que eles querem ou não, né? Então, lógico que com o tempo, com as experiências da vida, a gente vai ganhando fôlego para a gente definir o que a gente quer ou não quer, né? Mas hoje em dia, os jovens têm se mostrado muito mais presentes também, e muito mais, vamos dizer, muito mais assertivos também, né? Eles não estão assim, não estão aceitando qualquer coisa. Eu Né? acho E isso eles é muito muito mais bom. sossegados do que a minha geração. Minha geração dos 45 aos 50, eu tô falando isso vindo minha filha, as amigas e tal. A gente não tinha uma oportunidade que me beijava na boca e não tava lá colado no muro, né? Eu vou ser sincera com vocês. Gente, eu tô arrancando a bota, eu juro. E eu falando, né? A gente não perdia uma oportunidade. Eles, eu não sei se há uma liberdade maior nossa, enquanto pais, para essa geração, ou se é deles mesmo. Eu vejo eles muito mais sossegados. Não estou falando que não fazem, eu estou falando que eu vejo muito mais sossegados. Com essa questão, acho que agora também, na minha época, imagina que alguém se assumia gay. Entendeu? Homossexual. Nunca, nunca, nunca. Né? A gente sabia e eles não quem gostam era, de se e rotular eu fui também. assim, ter noção de fulano Beltrano ciclano depois dos 20, sabe? Que você vai se tocar, mas ninguém se assumia. Hoje em dia, na geração deles, é muito normal, aos 12, 13 anos, já serem assumidos, já terem uma questão mais da sexualidade. Pode ser a quantidade de informação, pode ser um mundo diferente, né? Mas eu acho que é uma geração muito mais aberta a isso tudo.
Com certeza, com certeza. E eles não se fecham em caixinhas mais, né? De, eu sou isso, ou eu sou aquilo, ou eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, eles vão conhecendo, eles vão dando oportunidade para eles mesmos se conhecerem, né? O que é importante, dar voz àquilo que eles querem explorar, explorar de fato e escolher, falar, não, olha, isso eu não gosto, isso eu gosto, vou seguindo por aqui, vou seguindo por aqui. Que, assim, uma geração de 20, 30, 40 anos atrás não tinha essa possibilidade, né? De você sair e você se conectar com pessoas e você, de fato, ter uma relação mais aberta, né? Você estava falando, né, de que tem a fidelidade até mesmo em relações não monogâmicas, e realmente tem, né? Porque mesmo numa relação não monogâmica, as pessoas estabelecem limites, estabelecem regras, normas, né? Então, as pessoas acham que assim, as relações abertas, as pessoas podem fazer o que quiser e que ótimo, que maravilhoso. E não é bem assim, né? Não é bem assim. É tudo muito bem sentado, conversado, estabelecido, limitado, né? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. E essa geração, ela vem para isso também, né? Para falar, olha, eu gosto disso, eu não gosto disso. De, olha, eu gosto de transar assim, eu não gosto de transar assim. De, olha, por favor, me respeita, eu não quero agora, né? E a gente vai aprendendo com eles também, né? Com essa geração. É o que a Olivia está colocando. Hoje a liberdade sexual é muito maior, na nossa geração era meio escondido. E a Renata Abreu está colocando, os relacionamentos mudaram muito, mudaram mesmo. Mudaram não só, o direito de família, gente, mudou muito. Isso eu falo quase em toda live. Quando eu estudei há 25 anos atrás, direito de família não existia possibilidade de casamento de duas pessoas do mesmo sexo. Hoje a gente já tem isso. Hoje a gente tem dupla maternidade, dupla paternidade. A gente tem relacionamentos homoafetivos, casamento, entendeu? Então, eu tô falando que em 25 anos, que para a gente é muito tempo para algumas coisas, mas para a legislação ter mudado tão radicalmente, não é. Foi assim, foi uma mudança muito, muito rápida, né, dentro do cenário, e eu acredito que venha a ter. O que a gente esbarra dentro dessas questões jurídicas até, é porque isso tudo esbarra no bolso. Enquanto esbarrar no bolso, a gente vai ter que ter regras, a gente vai ter que ter situações ali para normatizar. Como você está falando, dos casamentos vem que não é bagunçado como todo mundo pensa, né? Psicologicamente até falando. Isso nem a nossa legislação não permite, né, duas relações simultâneas oficializadas. Tem aí a história se pode ou não pode poliamor, né? Isso é uma outra questão. Mas a gente está colocando ainda tudo isso, enquanto esbarrar na questão financeira, a gente vai ter normatização. Isso não vai ter coisa. Para mim, gente, ó, quem gosta do assunto vai dando coração aí para a gente conseguir depois alcançar mais as pessoas que vão assistir escondidos depois, né? Para aparecer para elas poderem assistir, né? Depois então vão dando coraçãozinho aí se vocês estão gostando do tema da live, vão deixando perguntas também para Maria. Maria, sempre me perguntam, Ana, para você, o que mais chega no escritório, os motivos de rompimento, é a traição? Né? E eu falo assim, não, a traição é uma consequência, mas vem por um desgaste da toalha molhada em cima da cama do que às vezes por uma traição, né? Óbvio, não estou falando que não ocorre. A traição, no caso, é a externalização daquele fim do casamento. Para você também é assim lá? Vamos dizer que acho que hoje em dia, com essa era virtual, o celular ele tem sido um grande vilão, né? Ele é um mocinho, um grande vilão. Então, quando chega questões relacionadas a relacionamentos, a dificuldades na relação, uma das queixas, de fato, é o uso do celular, e aí entra, de fato, a questão da traição virtual, né? E aí é um ponto um pouco polêmico, porque a gente entra no limiar da traição, né? O que é traição, né? O que é Explica pra traição para gente. mim, talvez não seja traição para você, né? Traição é uma coisa tão ampla e para cada pessoa é uma pessoa. Então, assim, o flerte é uma traição, pornografia é traição,
Quanto mais a gente amplia a definição de infidelidade, maior vai ser o número de traições que a gente vai ter, né? Então, a traição, ela é de fato individual, ela é individual para cada um. E só que isso tem que ser justamente estabelecido no começo da relação, né? Então, quando as pessoas estão fazendo, estão se conhecendo, então, né, de fato vão formar uma parceria, né, vão ser parceiros, já tem que estar muito bem estabelecido o que é um limite para mim de traição e o que é um limite para você de traição. E entrar num comum acordo. Porque às vezes, para mim, uma curtida numa foto no Instagram de uma outra pessoa já gera uma traição. E às vezes para você não é uma traição. Às vezes para você é chegar às vias de fato. Aí eu encontrar uma pessoa, eu transar com uma pessoa, eu beijar uma pessoa, né? Ou então não necessariamente o sexo. É você ter uma intimidade pessoal com a pessoa. É você trocar intimidades, trocar afagos, trocar, assim, ter uma coisa mais concreta, você projetar sonhos, planejar coisas. Isso é muito, às vezes isso é muito mais uma traição muito mais grave para algumas pessoas do que o sexo em si, né? É você estar no flerte, é você estar ali conversando, querendo conhecer a pessoa. Às vezes isso pode ser pior do que a traição mesmo, um sexo ali, a pessoa vai para um motel com uma terceira pessoa. É dar atenção que às vezes você não dá para aquele seu par, né, fixo, assim, colocando, né? Sim, sim, e as pessoas acham que a traição acontece quando o casamento está em crise, quando a relação está em crise, e não necessariamente. Às vezes, por uma curiosidade, bateu à vontade, ai, tromei com uma pessoa, conheci uma pessoa, deu tesão, eu vou lá e traio, né? Às vezes não teve essa intimidade, né? Às vezes, é porque eu trabalho com essa pessoa, a gente tá ali na hora do almoço, não tá fazendo nada, mas é só sexo. Não tem uma intimidade. Meu parceiro, minha parceira não precisa se preocupar com isso, sabe? Então, de fato, é assim, um limiar muito, muito tênue, né? Você, de fato, estabelecer, não, traição é isso, e traição é aquilo. Para cada qual é... Tenho três perguntas para te fazer. Eu vou fazer as três e aí você desenrola para eu não esquecer. A primeira, quando que a gente começa a colocar regras, né, dentro de um relacionamento? A partir do namoro? Porque eu acho que se... Depende, tô lá, sei lá, saindo 1 mês, 2 meses com a pessoa, e eu já venho com essa questão, a gente já meio que amedronta a outra pessoa. Mas quando que é que a gente... existe uma data para a gente colocar isso ou não? A segunda questão é... Quando você fala assim, para mim uma curtida numa foto, não está vendo diante dessa, do mesmo jeito que você está falando, do facilitador, redes sociais, celular, essas coisas, também um controle excessivo, né? Um stalking, um controle excessivo das relações, justamente porque você vai falar assim, antigamente não existia? Existia. Isso existe desde Adão e Eva com a maçã, ok? Então vamos colocar assim para quem não quiser, para a gente colocar. Então a gente está falando isso de épocas, né? Então a gente tem vários casos, várias situações, eu não preciso ficar aqui falando. Então, vamos lá, mas desde quando, né? Até quando que... Como é que, assim, não é um controle, assim, as pessoas não estão neuróticas, é isso a minha pergunta, vai, vamos mudar, não é o controle, mas as pessoas não estão neuróticas, né? E outra coisa que eu ia te perguntar de traição, vai falando que eu lembro a terceira no meio e já te pergunto. Bom, vou responder a primeira. Acho que a primeira, assim, não tem uma data específica, né? Eu acho que é importante, desde o começo da relação, quando se vincula, quando de fato tem uma vinculação de um relacionamento sólido, né? Você estabelecer limites, né? Os seus próprios limites na relação. Isso, assim, às vezes você tá ficando com uma pessoa, você tá conhecendo, mas o que é um limite para você ou não para, de fato, vocês estarem, assim, os parceiros estarem juntos, né? E eu não digo isso no sentido impositivo, de olha, eu não gosto disso, não faça, ponto e acabou. Eu digo no sentido de fato, conversar, ambos conversarem e de comum acordo, cada um ceder no ponto daquilo que de fato incomoda ou não
né? A parceria. Porque senão vira uma relação impositiva. De, olha, eu não gosto que você faça isso, eu não faço. Eu não gosto que você curta foto, não curta. Eu não gosto que você faça... Não, eu acho que você tem que expressar de fato o que você sentiu, o porquê que isso te incomoda, né? Para que essa pessoa se coloque na sua posição, né? E valide aquele sentimento seu. E se for para modificar, que ela modifique para ela estar numa relação mais tranquila contigo, né? Não uma questão impositiva de, olha, não faça isso, você não pode fazer isso. Se fizer, acabou, ponto final. Então, não é assim. Tudo é uma questão de conversa, né? Então, não há uma data, e não há só uma conversa. Eu acho que a partir do momento que alguns limites vão sendo quebrados e vão sendo incomodados na relação, durante a relação, essas conversas têm que ser constantes, né? Então, olha, isso me incomoda, isso para qualquer coisa. Então, olha, isso me incomoda, sabe? Eu não me sinto bem, eu não me sinto valorizada, eu não me sinto querida por você. Então, você consegue pensar melhor sobre isso, o que a gente pode fazer para modificar, para melhorar. Tudo isso com uma conversa a gente consegue estabelecer, né? A segunda questão, com relação, né, à internet, a facilitadores. Sim, os ciúmes, a traição sempre esteve presente, independente de ter internet ou não. Sempre esteve presente quem queria ser infiel, foi infiel e vai ser infiel, não importa se a sua relação for boa ou não, não importa se ela tiver redes sociais ou não, não importa se tiver internet ou não. Vai acontecer se as pessoas estiverem dispostas a, né? Lógico que com a internet, assim, antigamente que não tinha, né? Então, para você conhecer alguém, tinha que ser no seu ambiente de trabalho, ou você conhecia alguém em algum lugar, né? Hoje em dia é muito mais fácil você conhecer uma pessoa. Você tá ali com o seu celular, tem a foto da pessoa, você simplesmente vai ali e manda uma mensagem, né? Mas lógico que assim, isso pode gerar uma possessividade, pode gerar um ciúme doentio, pode gerar, de fato, essa limitação excessiva, né, de você querer controlar o seu parceiro ou sua parceira, né? Mas tudo isso é uma questão de você sentar e ter uma comunicação mais assertiva, né? Do seu limiar, é você expor o seu limite, né? Independente de estar numa rede social ou não, né? É de fato você sentar e eu acho que tudo é uma questão de comunicação. Tudo para o relacionamento de fato funcionar é você ser comunicativo, né? E o ciúmes, sim, o ciúmes pode prejudicar? Pode e muito, né? Ele pode ser o pavio que vai acender a fogueira, né? E ele pode controlar todas as relações. Então, ambos os parceiros colocarem também isso como um fator de conversa, de comunicação e tentar limitar dentro do possível, porque os ciúmes existem até mesmo em relações não monogâmicas, né? É como você controla isso, e é como você coloca a sua própria autoestima ali na mesa, Eu acho que né? está muito ligado à autoestima, principalmente a questão Sim, dos ciúmes. Se você é seguro do teu relacionamento, se você é seguro do que você tem, de quem você é, porque é o que você falou. E eu tenho isso muito claro, vivendo com direito de família. Sabe aquela história, quanto mais você espreme, mais sai pelos dedos? Entendeu? Quanto mais, deixar a mão aberta para a pessoa ir e voltar quando quiser. Ela ficar porque quer. Entendeu? Sabe, passarinho, que você fica apertando, o cara quer sair. E se você ficar quietinho, às vezes com a comidinha quieta ali, né? Daquela base, o passarinho fica. Eu acho que é muito disso. Vai muito da sua... Óbvio que um ciúme sadio de, sabe? Ah, não gosto, sabe? De achar a mulher, sabe? Aquela coisa que vira meio que um flerte também com a pessoa com quem você tá. É legal, entendeu? Às vezes dá uma brincada, mas não transformar isso no seu dia a dia. O que lembrei a pergunta, e já vou te fazer mais uma, que é uma das questões que eu deixei ontem de pergunta, porque depois eu só quero responder
qual é a exceção da traição quando é julgada no jurídico, ok? Para trazer para o pessoal que essa resposta é uma das que o pessoal mais quer saber. A questão é, para homem, chega para você, para homem e para mulher, o que é traição é muito diferente? Ou seja, assim, por ser homem, para ele traição é tal, para mulher traição são muito diferentes os conceitos ou são iguais? Costuma ser um pouquinho diferente, né? As mulheres, elas, não digo a regra, mas elas tendem a ser muito mais sensíveis nesse sentido com relação aos homens. Eu acho que muito mais pela nossa criação, né? É uma criação um pouco mais machista, né? De colocar a mulher como, olha, você tem que casar, você tem que ter filhos, isso vai ser uma felicidade eterna. E olha, mas se o seu marido te trair, fica tranquila, porque acontece, é assim mesmo. Então, eu sinto que as mulheres elas têm muito mais sensibilidade pela nossa criação, também por conta de uma baixa autoestima, né, que não é trabalhada, não é bem trabalhada, e aí as pessoas vêm para trabalhar em terapia. Então, elas se sensibilizam com muito mais questões. O homem, ele é muito mais, vamos dizer, ele é muito mais prático. Para ele, traição é muito mais a questão fatídica, né? O sexo em si. Né? De fato, meu parceiro ou a minha parceira, ele teve uma relação extraconjugal de fato, foi e transou com uma pessoa. Para um homem é muito mais, assim, generalista, né? É isso, ponto, acabou. A mulher não, a mulher ela tem todas as questões, então entra na questão da autoestima, Ela entra na arruma mil questão de, desculpas antes do que assumir que foi traída? sim. Às vezes não, às vezes tem mulheres que elas já sabiam e aí estavam querendo de fato conseguir tentar levar a relação, tentar perdoar, vamos dizer assim, mas sempre vinha à tona e ela não consegue lidar com isso, né? E aí ela prefere terminar. Mas a mulher, ela leva muito mais em jogo a questão do afeto que esse parceiro teve com essa pessoa que ele foi, né? A intimidade que ele você foi. falou. Né? É muito mais a intimidade, o carinho e talvez até amor do que o sexo em si. Então a mulher, ela é muito mais ela tem essa questão, né? Ela é muito mais sensível para outros pontos que não só o sexo, não só a infidelidade por sexo. O cara, na infidelidade por sexo, ele já pira. Alguém encostou no que é meu, já era, né? E a mulher não. A mulher, às vezes, releva, pensa em mil outras coisas, em outras situações, né? Para conseguir levar aquele relacionamento adiante. Era até essa a pergunta que eu ia falar, você meio que respondeu, porque uma das perguntas era, há uma possibilidade, né? Depois de que acabou esse relacionamento, ou melhor, de que houve essa traição, de se manter, você vê mais casais se separando por causa disso? Ou você vê mais números de perdão mesmo, mas o perdão de verdade? Porque também eu já vi casos lá que chegaram no escritório que a mulher fala assim, eu perdoei. Ela tortura o cara todo santo dia. Eu falei isso para uma cliente há um mês atrás, acho que faz umas 4 semanas, umas 3 semanas, 3, 4 semanas. Ela me ligava e continuava na história. E eu tinha conversado com o marido, eu falei, só vou te falar uma coisa, você gosta do cara? Ela ficou assim. Falei, se você gosta mesmo, dá um jeito de perdoar e seguir em frente. Eu não tô falando que você tem que fazer isso. Se você não quer, o divórcio tá aí para isso, metade dos seus bens são garantidos, faz. Mas se você continuar torturando esse cara todo santo dia, porque o cara não, tentou corrigir e corrigiu da maneira dele, e tudo bem, se você não quer, você quer manter o casamento, mas manter de verdade que você gosta do cara, você dá um jeito de superar isso sozinha. Porque ele já me falou 3 vezes que se você continuar torturando ele dessa maneira, ele vai embora. Entendeu? Mas não é que eu estava incentivando ela a perdoar ou não perdoar. Eu só falei para ela. Sim. Ou você passa por cima disso e segue, ou para, divorcia e seja leal. Vai ser feliz. Porque o que não dá é para você ficar torturando o outro um tempo inteiro, né? Então, você vê que os casais são mais desses que se torturam ou que eles se perdoam de verdade e seguem? O que você acha?
Então, os casais que buscam terapia de casal, eles vão de fato para melhorar a relação. Porque senão a pessoa que foi traída, ela iria para uma terapia individual, iria levar essa questão para terapia individual e seguiria com relação ao divórcio, né? Ela poderia até... Tem pessoas que elas gostam de ser mais... A vítima. Isso, mais sadista, de olha, eu vou te perdoar, mas eu nunca vou esquecer, vou jogar isso na sua cara eternamente. E isso não é uma relação sadia, para nenhum dos dois. Porque eles vão ficar revivendo essa traição num loop infinito, eternamente. E aí ela vai perder, tanto os dois parceiros vão perder a oportunidade de serem felizes com outras pessoas, né? Porque ambos vão ser infelizes o resto da vida, enquanto continuar a relação. Então, de fato, os casais que vão para a terapia de casal, eles vão no intuito de melhorar a relação. Então, eles já vão e falam absolutamente tudo que desagrada, né? E o que vai fazer com isso? Como é que a gente pode ressignificar tudo isso que desagrada para a gente conseguir tirar os caquinhos e criar uma nova relação? Que ambos se respeitem, que ambos tenham os limites estabelecidos, que ambos tenham a comunicação assertiva, para seguir em frente e deixar essa traição para trás, né? E não trazer essa traição, porque quanto mais você traz a traição como um tópico, é você jogar fogo né? Você jogar mais lenha na fogueira. Quer dizer que você não perdoou. Então, se você não perdoou, por que você está nessa relação? Não, é trazer Qual o passado sentido? todos os dias para o presente sem dar chance para o futuro. Você não vive nenhum dos você tempos. Você não vive o passado, você não vive o presente, você não vive o futuro, né? Não Sim. É um valor que para você, o cara passou, a mulher passou, vida que segue, né? Vida que Com segue. certeza, com certeza. Deixa eu só trazer uma questão para o pessoal. Por que isso pira meio que o povo fica meio pirado em relação, principalmente quando chega no escritório, e aí a gente faz toda essa escuta como se psicólogo fosse, faz esse acolhimento, depois direciona para Maria, para Renata, para Larissa, né? Para Adriano, para os psicólogos todos que eu conheço, eu dou uma lista e falo, ó, qualquer um desses que você for, você está bem assistido. Por quê? Porque hoje, dentro do judiciário, depois de 2010, que implantou o divórcio direto, o que é aquele que você não precisa daquele pedágio de 2 anos, que não existe a separação mais naquela figura que a gente tinha antigamente, que separava para depois divorciar, que era um tempo, eu acho que o pessoal esperava ali, dava aquele pedaço para ver se as pessoas se arrependiam, porque uma vez divorciado, o vínculo acabou, não tem como voltar atrás, né? Desmanchou mesmo. Existia no Código de 1916, com toda a situação, uma figura chamada separação sanção, que era imputar ao outro a responsabilidade pela separação. E isso gerava efeitos econômicos, que era a história do abandono de lar, gerava a perda da guarda em relação aos filhos. Então, tinha toda uma situação que levava àquela separação sanção. Então, tinha que discutir quem foi o culpado para imputar ao outro a responsabilidade e você obter, através daquela separação, uma vantagem, seja ela econômica, de guarda de filhos, ou mesmo de posição de vítima perante o judiciário. Combinado? A partir do momento que a gente tira essa figura da separação, sanção de uso, que faz o divórcio direto em 11 anos, o que começava? O que começa a acontecer? A gente para de discutir culpa. Então, para o judiciário, quando a gente faz, inclusive, litigiosos com texto básico, a partir da emenda 66 de 2010, que não se é mais discutido, não importa o motivo que faz você querer aquele divórcio. Então, eu vou chegar lá, eu quero divorciar porque eu levantei virada do avesso hoje e eu não quero mais a toalha molhada em cima da minha cama. Esse é o motivo. Não foi traição, não foi porque eu tenho outro, não foi nada. Eu não quero mais a toalha, o cara é chato, não quero mais ficar com ela. Acabou o amor, eu resolvi que eu vou me libertar dessa situação. Entrei com um divórcio lá. Então, não se traz a responsabilidade mais para o judiciário. Então, eu não escuto, o juiz não escuta o motivo das partes para realizar aquela separação. Entendeu? Então, o que acontece? A pessoa fica com essa traição engasgada
fica com aquela dor, ela não consegue jogar na cara do outro, sabe? Fica nesse looping eterno e tal. Quem escuta? Eu, entendeu? Eu, né? Quem vai escutar a doutora Ana aqui, a doutora Renata e os doutores todos que estão na live. A gente que escuta. E aí, o que acontece? Só tem uma exceção que traição é discutida. Quando você tem entre o homem e a mulher, tá? Pedido de alimentos, certo? E se ele for os alimentos necessários, o que é alimentos? É aquela pensão, ok? Se ele for o necessário para manter, por exemplo, um teto, um plano de saúde básico, o mínimo para sobreviver, a traição não vai ser discutida. Porém, se for ter os alimentos que nós chamamos alimentos sociais, que é aquele para manter padrão de vida, ou seja, a tua mesada é aquela mesada gorda, porque você tem cabeleireiro, então você precisa de uma pensão de 50 mil reais. Você viveria com 10 numa estrutura, mas os outros 40 é para manter seu carro, seu cabeleireiro, seu luxo. E você foi quem deu causa numa traição. Aí sim a gente discute essa traição, porque ele vai ser obrigado a pagar os 10, mas os 40 ele não é obrigado. Então, o padrão de vida, né? Esses alimentos sociais é o único caso que a gente vai discutir culpa daqui para frente. Entendeu? Deixa eu só perguntar. Como distinguir o namoro que se junta da união estável? Esse namoro morando junto é uma estratégia para não separar os bens? Carlos, vamos conversar de separação de bens, essas coisas semana que vem, tá bom? Guarda essa pergunta, me manda ela, que a gente responde ela semana que vem, que não é o nosso assunto de hoje, combinado? O Magno, desculpa, tá bom? Deixa pra gente responder essa questão. Então, é o único caso que a gente vai discutir traição num processo, é nos alimentos, combinado? Agora, nos últimos 10 minutos, 5 minutos, até a gente se despedir, vai. Hoje eu postei uma história que isso, óbvio, gente, a gente entende do fator humano, a gente entende de amor, entende um pouco de psicologia na prática do dia a dia, ok? Mas eu não estudo, eu leio uma coisa, leio outra. E a semana passada, o Rodrigo, que além de amigo meu, é uma pessoa que dá diversos cursos, os cursos de autoconhecimento, cursos de ajuda, tudo, e além de tudo é o meu personal trainer, me mandou um texto a respeito... Ana, ele fazendo uma pesquisa para esse desenvolvimento de cursos dele, você já escutou falar de amor filos, amor eros e amor ágape? Eu falei, não. Aí ele me mandou a definição. No seu último relacionamento, qual que você coloca? Qual que você classificaria dentro deles? E aí eu queria que você contasse para o pessoal até, porque eu acho que essa questão dos relacionamentos em si, Maria, até mesmo na questão sexual e traição, eu acho que passa muito, na minha opinião, um pouco por esses 3 amores, os tipos de amor. Eu acho que eles meio que permeiam as atitudes das pessoas em relação àquele relacionamento. Eu estou errada? Não, com certeza, Então, com conta pra certeza. gente agora. Muitos psicólogos eles fazem, né? Tem muitas divisões, né, de muitas abordagens da psicologia com relação a relacionamentos e amor, né? E uma delas é essa. Então ela divide em 3, né? Em uma relação mais companheira, em uma relação mais de cunho sexual e uma relação mais mãe, mais maternal. Então, lógico que as relações vão se fazendo por elas, né? Vai fazendo uma onda. Então, no começo da relação é muito mais sexual. Você quer sair com a pessoa, você quer conhecer. Você quer ali, você quer transar, você quer conhecer, você quer se relacionar. E depois vem o companheirismo, né? Com o passar do tempo vem o companheirismo. E às vezes esse companheirismo fica apenas nele, e que também não é saudável, porque quando a gente fica só no companheirismo, a relação vai esfriando, essa intimidade sexual vai se perdendo, a intimidade do casal vai se perdendo, e aí vai virando mais uma amizade do que um relacionamento. E às vezes tem também essa questão mais maternal, em alguns momentos. Então, quando seu parceiro ou sua parceira tá mal, tá mais deprimido,
tá mais ansioso, tá precisando mesmo de um apoio maior, você vai estar ali dando um apoio mais materno. Mas também se ficar nessa parte maternal, infelizmente, muitos parceiros e parceiras acabam apenas ficando nesse papel quando tem filhos, né? Então esquecem os outros papéis sociais de esposa, esposo, homem, mulher, profissional, esquecem esses papéis e vira apenas pai e mãe, né? E fica apenas no cunho, né, maternal e também se esquece daquela relação de criar mais intimidade, né, de trazer Retomar, de né? novo, assim, e aí vai se perdendo. Então é sempre muito importante a gente manter tudo e ir oscilando conforme os dias vão passando. É não se perder, né? É não ficar apenas em um, né? Mas ser múltiplo, né? Então, é ter um pouquinho de tudo. Porque senão a relação, de fato, ela vai esfriando, ela vai ficando mais no quesito amizade. E não que isso justifique uma traição, né? Porque às vezes o seu relacionamento pode estar jóia e pode acontecer uma traição. Não que isso justifique. Mas vai perdendo aquela essência da parceria, vai perdendo aquele tesão, né, da parceria. De, cara, tesão pelaquela pessoa, aquela mulher, aquele homem. Então, a gente sempre tem que ir A oscilando. gente vê muito isso em relacionamentos assim, curtos, né? Eu acho assim, que um relacionamento, como você diz, de amor, de vida, ele vem, né? Ele vem nessa oscilação entre os três tipos de amor, né? Então vem o amor Uhum. ágape, que é o amor maternal, que é aquele que o Magno está perguntando, vamos ver se eu estou errada. O Magno está perguntando como diferenciar o maternal do companheirismo. O maternal é aquele que você vira mãe do companheiro, vira pai da mulher, então você resolve tudo, sabe? É quando você quer dar jeito no outro, você Uhum. educa para educar. Então, você começa a criar, né, uma neurose em que você tem que mudar o outro. O companheirismo, Magno, é aquele onde você passa horas. Se você passar 5 meses sem encostar na pessoa, beleza. É aquele que você sente, bate papo, que a pessoa virou amigo mesmo, sabe? Que vocês assistem Netflix dias à parte e que não tem aquela necessidade de estar junto. E tem o amor de cama, que é aquele caso das paixões explosivas que você só consegue estar com a pessoa naquele quadrado, né? Naquele quadrado de que você só resolve tua vida se vocês não estiverem na cama, vocês não têm relacionamento. Entendeu? Esses Sim. são aquelas paixões que a gente vê que o povo taca fogo e joga gasolina e que é aquele amor que a gente fala, que é aquele amor que bate e fica, entendeu? Então, é aquela É, história, mas que também, fora dali, vocês não têm nada em comum, vocês não conseguem ter uma conversa, vocês. É complicado. O ideal é ter o equilíbrio. Você está falando, existem, os dois podem ser ao mesmo tempo? Sim, pode dar o maternal com o companheirismo. Mas é aquele amor que você olha e fala assim, quer saber? Não vou nem encostar na pessoa, você não tem necessidade física. E aquilo vai virando. Sabe o amor do seu avô e da sua avó aos 70 anos? Virou maternal e virou, né, o ágape e o amor, o filos, né? O filos e o ágape. Que é aquela coisa que não vai ter o eros mais, às vezes por uma questão física, e que não tem necessidade, onde vocês viram realmente que não tem diferença, sabe? É muito bom ter um companheiro, ter as coisas boas, mas tem que ter aquela chama para recuperar. E a Renata Saragiotto falou assim para mim, vou te dar os 5 linguagens do amor. Eu tenho, Rei. Eu ganhei, eu li. Só que eu não lembrava dessa história do Filos, do Ágape e do Eros do livro, não, mas eu tenho. as 5 linguagens, ela traz justamente também, é do Gary Chapman, ela traz que, assim, é uma forma como a gente entende, como a gente sente, a gente demonstra o amor. Então, assim, cada pessoa tem um pouquinho, são 5, cada pessoa tem um pouco, e aí no livro ele fala, né, que na paixão a gente fala todas as linguagens, porque a gente quer se adequar àquela relação, àquela A gente pessoa, se porque a gente molda. está no ato da paixão. Então a gente faz de tudo por aquela pessoa. E aí quando já está no amor, a gente tende a ter uma linguagem.
e que às vezes não necessariamente é a linguagem do outro. E aí, quando é muito diferente, costuma dar um conflito. E aí cabe às pessoas, de fato, tentar aprender a linguagem do outro e se adequar nessa linguagem. Mas não assim, eu tenho que fazer tudo pelo meu parceiro. Não. É ambos se adequarem na linguagem, compreender a linguagem do outro, né? É você calçar o sapato do outro. É você falar, poxa, eu vou dar um exemplo, né? Uma das 5 são palavras de incentivo. Então, você é uma pessoa que você gosta de falar muito, que você ama, que você gosta, como você acha a pessoa linda, maravilhosa. E talvez a outra pessoa seja mais de toque. Ela se sente amada pelo toque. Só que ela só ouve palavra, 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 e a pessoa está esperando um toque. Fala, poxa, me dá um abraço, me dá um beijo, que é assim que eu vou sentir. E para a pessoa falar, poxa, mas eu tô te dando amor, eu tô falando para você todos os dias que eu te amo, e você não tá sentindo esse amor? Então, às vezes fica um pouco conflitante. Então, cabe a gente escutar, tentar escutar a linguagem do outro, tentar compreender e ir se adequando e ir se moldando nessa relação. Entender De, a olha, eu sei que necessidade, você tá... né? Não adianta, é Sim, a mesma coisa, não adianta você dar comida para quem está com sono e nem dar cama para quem está com fome. Entendeu? Então, se o outro tem necessidade de cama, você tem que dar cama. Se tem necessidade de fome, você tem que dar comida. É básico, né? É uma coisa simples. sim. Ele está perguntando o que vai ser meu pedido de fechamento para você, mas eu quero só comentar o que a gente escuta, né? Eu escutei esses dias um amigo de muito tempo meu falando assim, que é casado, falando assim, eu não entendo vocês mulheres. Quando vocês têm na facilidade, vocês não querem, né? E aí eu falei para ele, mas você namora com ela? Você conversa? Tem coisa... Ele falou, namoro. Eu falei, virei para ele e falei, fulano, eu vou te fazer uma pergunta clara. Ele falou, o quê? Eu falei, há quanto tempo você não encosta? Desculpa, gente, eu vou falar besteira. Há quanto tempo você não encosta tua mulher na parede e beija ela como se você tivesse 15 anos de idade? Ele ficou parado me olhando com uma cara assim, ficou quieto. Eu falei, é disso. Os casais, primeiro, isso é estatístico, não é, Maria? Param de beijar para depois parar de fazer sexo. Entendeu? Então, é o contato físico. Sabe isso do toque, né? De manhã sai daquele beijo na testa. O cara vem te beija na testa. Eu falo, caraca, tá beijando a mãe. Entendeu? Não, desculpa, cadê tua língua? Cadê teu beijo, sabe? Para, 2 minutos antes de sair do quarto. Não quero beijar na frente das crianças. Ok. Antes que a porta do quarto tá fechada, vai lá dar aquele beijo. Encosta ela na parede e dá aquele beijo. Você vai ver, Magno, não perde nunca a coisa. Porque é reviver em você. Eu falei para ele, faz isso e depois você me conta o que vai acontecer. Ela vai achar que você... Primeiro, vai começar a achar que você tá traindo, que você tá escondendo alguma coisa. Você vai tomar tanto susto. Sim. Porque perdeu o hábito. Sim. E não é, gente. É só para reativar. É isso que eu falo. Por que se apaixonar é gostoso? Porque a gente tem esse começo empolgante. Eu falo assim, é perna de gelatina e borboleta no estômago, né? Aí eu falo, de repente você só vai descobrir que é cansaço muscular e gastrite. Mas, depois de 2 anos, você descobre que é cansaço muscular e gastrite. Mas eu falo, por que é gostoso se reapaixonar? Por que talvez leve a traição? Porque tem essa novidade, essa coisa, né? Onde te faz se sentir bonito. Sim. Você não tem que ajustar o outro, você não tem que ajeitar, entendeu? Não. Ninguém modifica ninguém. Assim, eu acho que, de fato, é você resgatar essa intimidade sexual. E é você sempre manter essa chama acesa. E eu não digo isso só no fato de, eu vou manter a chama acesa para o meu parceiro e minha parceira não me trair. Não, é para manter uma relação de fato agradável, gostosa, que você se sinta à vontade, que você sinta tesão de estar nessa relação, né? É você estimular esse parceiro, essa parceira em todos os sentidos. Né? Isso passa então, por o fato de você, principalmente para nós mulheres, tá? O Magno tá falando assim, por que corre? Porque a gente começa a se sentir, você engravidou, engordou 20 quilos, você acha que a gente se sente bonita? Ou que você tá cansada, você acha que a gente levanta toda maquiada desse jeito? Não é, às vezes você tá acima do tempo, às vezes você tá cansada, e às vezes nem tem a ver com aquela relação. É isso que eu falo, sim. Às vezes sexo é que nem piscina fria. Na hora que você tá dentro, você se diverte, dá preguiça de entrar. Mas na hora que você está dentro, você se diverte. Faz daquilo. Precisa ser todos os dias. Aí eu vou deixar para a Maria falar 5 dicas para a gente encerrar, que a gente tem aí 10 minutinhos entre tudo,
você deixar 5 dicas para a gente de como manter isso, né? Para evitar, assim, na questão sexual mesmo. Isso não evita traição, tá, gente? Isso a gente fala, quem quer vai fazer, mas é para você. O que a gente pode fazer em relação ao nosso parceiro para manter aquilo sempre legal? Antes de dar, assim, né, de dar dicas, eu falo, gente, estimule. Sempre estimule. Estimule todos os sentidos, os 5 sentidos. Estimule. Então, assim, as 5 dicas que eu dou é primeiro assim, primeiro principal, o tópico principal, conheça o seu próprio corpo, explore o seu próprio corpo. Porque isso é quando a gente se conhece de fato, a gente é mais assertivo para conversar, para falar para o parceiro o que a gente gosta ou o que a gente não gosta. Não só no sexo, como mais na relação em geral. O segundo é falar o que você sente, é falar o que você quer. Porque às vezes o parceiro não sabe. Às vezes você fala assim, nossa, eu queria tanto que meu parceiro chegasse, me desse um beijo gostoso, ou que a gente fosse para um lugar mais romântico, ou que a gente fosse num lugar mais diferente. Não adivinha. Pensamento, não adivinha. Né? Nenhum dos parceiros adivinha. Então, assim, converse, fale com o parceiro o que você quer, o que você gosta. Terceiro, as pessoas brincam, falam assim, tem que ter um dia do sexo. Gente, não é dia do sexo, né? As pessoas, tem que marcar na agenda o dia do sexo. Não. Marque um dia do casal, que não necessariamente pode incluir o sexo. Então, pelo menos uma vez por semana, tem um momento... Agora eu vou depender dos homens, que não seja na quarta-feira do futebol, tá, mulherada? Porque se vocês marcarem na quarta-feira do futebol, você tá lascada, né? Você sabe que você... Então, marca na quinta. Vai ser colocada de escanteio, né? Mas tire pelo menos um dia. Então, assim, esqueçam, não vão conversar sobre problemas da casa, sobre problemas profissionais. Não. De fato, assim... A sogra, o dinheiro... Nada. É um day off, ou uma hora off, né? Então, vocês vão... sentem, se tranquem no quarto e fiquem lá, né? E conversem sobre outras coisas, sobre planos, projetos, sobre intimidades, bobagens, viagens. E se rolar um sexo maravilhoso. Mas tem um dia do casal, né? Eu não digo assim, vamos marcar o sexo na agenda. Não, mas é um dia do casal. Olha, é quarta-feira ou quinta-feira, na X hora, depois que a gente coloca as crianças para dormir, depois que voltou do trabalho, que tomou um banho gostoso, vai ter um momento a dois, né? Vai ter um momento ali para relaxar, para falar, sabe, para conversar, para ficar num carinho, para ficar quietinho, ter um carinho ali gostoso, para fazer uma massagem. A próxima dica que eu vou falar sobre as suas fantasias para os parceiros, sem julgamentos. Então, às vezes a pessoa fala assim, Maria, eu tô há 20 anos casado e a gente sempre faz aquele sexo papai e mamãe e não sai disso. De cima para baixo, você já sabe o roteiro. E aí eu queria tanto ter um sexo mais selvagem, eu queria fazer uma homenagem, eu queria ir para uma casa de swing, e eu não sei como é que eu falo isso pro meu parceiro. Fala, expõe isso, né? Lógico que às vezes tem pessoas que são muito mais avessas e são muito mais preconceituosas, mas converse com seu parceiro, né? Você fala, poxa, olha, eu queria ter uma intimidade diferente, um sexo diferente, vamos tentar uma posição nova, vamos tentar uso de fantasias, vamos tentar, sei lá, comprar alguma coisa, um brinquedo erótico, vamos. E aí, quando eu falo, assim, né, desse tópico de conversar sobre fantasias, eu sempre dou a dica desses baralhinhos, que são da editora Matriz, mas tem outras editoras também, né, que é como começar a conversar sobre sexo. Então, vamos falar sobre sexo. São 100 perguntas para iniciar conversas picantes. Então, é maravilhoso para você iniciar um papo com seu parceiro. Quero um. Né, sobre o que é. É muito bom, é muito bom. Tem esse também, olha, conversa também de casal, que você, às vezes assim, você vai puxando os baralhinhos, vai conversando com o seu parceiro, quando você vê, você conversou de coisas que você nem imaginava e nem sabia do seu parceiro. Então é muito bom. Então, para quem tem um pouco mais de timidez ou receio de conversar com o parceiro, com a parceira, compre esses baralhos,
que são maravilhosos. E o último é ter um cardápio sexual. No seguinte sentido, compre livros, filmes, tem brinquedos eróticos maravilhosos hoje em dia no mercado. Tem podcasts de sexo. Então, tem podcasts que falam de contos eróticos. Para quem é mais auditivo, é perfeito, é maravilhoso. Tem pornôs também mais, que eles chamam pornôs femininos ou feministas, que levam em consideração a mulher, não é mais aquele bate-estaca, né, que o pornô normal tem. Então, tem um cardápio, assinem um canal erótico na televisão e peguem um dia também da semana. Não do lado da Peppa Pig, né? Pra você não ter problemas. Por favor. Por favor. Por favor, gente, assim, todo conteúdo sexual tem que ser limitado a maiores de 18 anos, porque e tem gente, né, que tem casais que dividem o quarto com crianças. Por favor, não tenham relações sexuais perto de crianças, porque isso gera assim, questões psicológicas absurdas. Então, nunca façam isso. Por favor, não façam isso. Deixe com a sogra, deixa com a mãe, a criança, para ter um minuto de intimidade. Vai para o motel, mas não tenha perto da criança, mesmo que ela está dormindo. Não faça isso, por favor. Então, assim, consumam, tem um cardápio sexual para reviver essa intimidade. Mesmo que você diga, a gente já está 20 anos casado, como é que eu vou fazer isso? Comece, inicie. Seja essa pessoa que vai iniciar essa conversa com seu parceiro, com a sua parceira, né? E reaviva aqueles momentos que, né, do comecinho do namoro, da paixão, do tesão. Reviva isso. Eu acrescentaria uma coisa que eu acho que... Uma única coisa, que pode ser que esteja aí até nessa questão do dia do casal, né? Mas eu acho que vem numa coisa. Eu tenho por ordem, não dormir brigado, entendeu? Mas não, sabe, sem o mínimo, mesmo que seja um beijo na testa, vai. Nessa hora eu falo, é melhor beijo na testa do que dormir sem pelo menos um boa noite. Gente, sim, eu vou falar para quem passou por 3 casamentos, ok? E agora eu falo, é péssimo, é péssimo. Isso é uma das coisas que mais acaba relacionamento, ok? A 2. E o segundo, tentar, vai brigar, briga na sala, na cozinha, tentar não brigar no quarto. E aí eu já entro até numa questão energética, para não trazer aquela densidade para a cama, para o sono, para coisa. Vai brigar, vai discutir, falar de dinheiro, de problema dentro do quarto. Conversa na sala. Mesmo, espera as crianças irem dormir lá no quarto, você vem para a sala, discute, depois vai para o quarto, dá o beijo na testa e vai dormir. Entendeu? Porque eu acho que isso acaba muito os relacionamentos, né? É respeito, né? Nesse caso, eu acho que entra na fase do respeito, de ter um respeito. Não é o respeito de não pôr a fantasia sexual em dia, mas é o respeito pela pessoa, pelo psicológico, é tentar evitar. E se conseguir um passo antes da traição, sair daquele relacionamento, faça. Porque não é legal para ninguém. Sim. Nem para quem trai, nem para quem fica. É uma energia que não pega, sabe? Mas não é julgamento, entendeu? Isso é tentar levar isso como um plano de vida.